agora nós vamos estar falando sobre um outro caso de ressurreição. Mas para isso eu gostaria de contar a história para vocês de um adolescente de 14 anos. Lá em 2015, um adolescente de 14 anos chamado John Smith. Isso aconteceu no grande estado do Missouri, lá nos Estados Unidos. Ele estava brincando com alguns amigos em cima daquele lago, aqueles lagos congelados que vocês já devem ter visto na televisão, em alguns filmes por aí, né? Quando o lago congela. E esse grupo de adolescentes estava brincando em cima desse lago congelado. Infelizmente, o gelo veio a ceder e um desses adolescentes, chamado John Smith, ele acabou caindo naquela água congelada. Ele ficou submerso nessa água congelada por 15 minutos. Por 15 minutos. Os paramédicos conseguiram chegar, conseguiram resgatar ele, tirar ele lá de dentro dessa água congelada, levaram ele para o serviço de emergência e ele ficou 45 minutos, quase uma hora, tentando fazer ressuscitamento nesse garoto. Mas sem sucesso. Os próprios médicos decretaram a morte desse garoto de apenas 14 anos. Convidaram, então, a mãe para que a mãe pudesse se despedir de John. Mas a mãe fez algo inesperado. A mãe ajoelhou-se ali mesmo, no pronto-socorro, no serviço de emergência, e ali ela fez uma oração fervorosa, porém muito simples. Ela disse: Espírito Santo, traga meu filho de volta à vida. Passou alguns minutos, aquele aparelho que mede os batimentos cardíacos voltou a apitar. O coração de John estava voltando. John teve que lutar com a recuperação, mas ele saiu daquele local, daquele hospital, totalmente recuperado, sem nenhuma sequela. Aconteceu realmente um milagre. A mãe escreveu um livro, e esse livro inspirou um filme chamado O Milagre da Fé. Fica aí a dica para que vocês possam assistir esse filme. O Milagre da Fé está disponível aí em alguns streamers, serviços de streaming. Pelo que eu vi, na Disney e na Apple TV. E também está disponível no YouTube para aluguel. Então, vocês podem estar procurando ali. Mas essa história nos lembra muito a situação de Jairo. Jairo, ele era um dirigente da sinagoga. Naquele tempo de Jesus, os judeus se reuniam na igreja deles, chamado sinagoga. Então, Jairo era um dirigente dessa sinagoga. E ele também recebeu uma trágica notícia. A sua única filha havia falecido. Diante do medo, da incerteza, de muitas dúvidas, de muitas vozes contrárias, ele ouviu e confiou na voz do mestre que disse: não tenha medo, tão somente creia. Jairo, ele não viu o milagre acontecer. Ele não viu. Mas ele creu na promessa de Jesus. Ele creu na palavra que Jesus tinha dado. E é exatamente essa fé que eu peço para que Jesus ressuscite em nós essa noite. Para que nós também não precisamos ver o milagre. Para que nós possamos crer e acreditar e colocar a nossa confiança em Jesus Cristo. E eu gostaria de ler o texto que está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 8, eu gostaria de ler do verso 40 até o 56 com os irmãos. Lucas 8, 40, 56, onde vai narrar essa história de Jairo. E a partir desse texto, nós vamos tirar algumas verdades, alguns ensinamentos para nós esta noite. Lucas 8, versículo 40 até o 56. Amém? Podemos ler? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga,
veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que lhe fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levanta-te. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Podemos tirar desse texto alguns ensinamentos, algumas verdades para nós, para que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco através desse texto. E o primeiro alerta, ou o primeiro ensinamento, a primeira verdade que nós vamos tirar desse texto é o perigo da falsa ilusão de uma fé sólida. O perigo da falsa ilusão de uma fé sólida. Aqueles garotos, eles estavam brincando em cima de um lago congelado. Para eles parecia chão firme, eles estavam andando em cima e estavam firmes ali. Um lugar seguro para eles se divertirem. Mas eles não tinham ideia do real perigo que aquela brincadeira até inofensiva estava ali escondendo. Não sei se os irmãos sabem, mas o gelo ele não é uniforme. Então, em alguns lugares do lago, ele vai ter uma espessura maior, mas em outros lugares vai ter uma espessura mais fina. Além disso, pode haver trincas, rachaduras que aos olhos não dá para ver, mas basta uma pressão no lugar certo que aquele trinco acontece. E, infelizmente, nessa situação, uma criança caiu naquele lago congelado. Assim, temos a falsa sensação de estarmos andando em algo sólido, quando, na verdade, nós estamos ali a um passo de afundar. A nossa fé, às vezes, também é assim. Dependendo do caminho que nós escolhemos, dependendo como nós construímos a nossa espiritualidade, nós podemos achar que a nossa fé está firme, está sólida, mas na primeira pressão, na primeira dificuldade, no primeiro risco real,
tudo pode afundar. Aquela fé que nós achávamos que era sólida pode se trincar e deixar que nós venhamos afundar. E quando que isso ocorre? Quando que isso ocorre? Quando nós escolhemos de forma consciente ou inconsciente construir a nossa espiritualidade, a nossa fé, mais baseado em filosofias humanas do que nas verdades bíblicas. Fala a verdade, é muito mais agradável você ir num culto onde o pregador da noite diz para você que tudo vai dar certo, que tudo vai dar bem, que todas as coisas vão cooperar para que você, enfim, faça e aconteça. Tudo vai dar certo na sua vida. É muito mais agradável ao ouvido a gente ouvir esse tipo de discurso, esse tipo de ensino. É ou não é? É melhor, não é verdade? Que você não vai passar por nenhum problema, desde que você seja fiel com Deus, não é verdade? Você precisa ser muito fiel com Deus. Sempre tem algo além, escondido. Que Deus vai dar tudo o que você sempre sonhou, desde que você dê o seu tudo para Deus. Que tudo que está acontecendo de ruim na sua vida, não é culpa sua. É o inimigo que se levantou na sua vida. Nada é culpa sua. É o inimigo. É Satanás. É o demônio. É as forças das trevas. Elas que se levantaram contra você. Você não precisa mudar de atitude. Você não precisa rever os conceitos da sua vida. Você não precisa se arrepender. Você não precisa se converter. Afinal, quem está fazendo a bagunça aí na sua vida não é você, é Satanás. Às vezes Satanás não sabe nem conheço. Não sei nem quem é. Esses ensinos, essas promessas vão construindo em nós uma espiritualidade que tem uma aparência sólida. Brilhante como gelo. Mas no primeiro ponto de pressão, na primeira dificuldade, na primeira dor, a trinca surge. E aquilo que parecia antes rígido e firme, se revela algo frágil como uma fina camada de gelo. E foi exatamente essa realidade que Jairo se deparou. A palavra vai nos informar que ele era dirigente da sinagoga. Pense comigo, era ele que organizava os cultos, era ele que fazia a manutenção da sinagoga, era ele que fazia a supervisão do ensino. Ele era uma figura de honra, um pilar da comunidade religiosa. A sua fé aos olhos dos outros era uma fé sólida, firme, homem de Deus. Ele dizia a si mesmo: ora, se eu cumprir a Torá à risca, eu serei abençoado. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me proteger. Mas então veio a pressão. A sua única filha estava gravemente adoecida. A Bíblia não nos diz, mas nós temos liberdade para imaginar. Eu imagino aquilo que passou pela cabeça de Jairo. O que estou fazendo de errado para Deus me punir assim? Será que eu não fui suficientemente fiel a Deus? Será que eu não entreguei o meu tudo? O que estou fazendo de errado para Deus me punir tão gravemente assim? Naquele momento, todo o seu sistema de crenças começou a trincar, se derreter como gelo. Sua teologia do mérito, sua teologia da prosperidade, sua teologia do coaching,
Percebam, todas essas teologias que são agradáveis ao ouvido, na verdade, são teologias antropocêntricas e não cristocêntricas. Falei difícil, mas eu vou explicar. O que significa uma teologia antropocêntrica? Antropos é homem. Significa que uma teologia onde o homem é colocado no centro e não Cristo. A teologia do mérito, por exemplo, ela diz: se você fizer tudo certo, Deus retribui coisas boas. Se você fizer coisas erradas, Deus vai retribuir coisas ruins. Percebam, não é Deus, é você que está ali no centro. Se você faz ou não faz. A teologia da prosperidade, por exemplo, antropocêntrica. Por quê? Você tem que semear para depois colher. Isso é uma verdade bíblica, mas distorcida por essa teologia para colocar o homem no centro e para tirar dos incautos, vocês sabem o que. Essas teologias colocam o homem no centro. Eu dou e aí Deus faz. Percebam, Deus vira um servo meu. Eu estou no centro. Se eu semeio, Deus tem que me dar. Depende da minha atitude. Não é Deus, sou eu. A teologia coach muito está na onda aí, né? Está no tópico, na trend aí das igrejas, né? Teologia coaching. Aquela teologia que fala: você pode, você consegue, basta acreditar em si mesmo. A teologia que coloca quem no centro? O homem. Deus passa a ser apenas um instrumento para que eu tenha sucesso, prosperidade, eu consiga atingir as minhas metas pessoais. Deus passa a ser um instrumento meu. Percebam? São teologias antropocêntricas. A fé de Jairo, que antes se dizia rígida, sólida, farisaica, religiosa, ela tinha acabado de se romper sob os seus pés. Todo o seu status, sua religiosidade, seu conhecimento da lei, nada disso pôde impedir que a doença da sua filha viesse a agravar. Jairo estava afundando. Submerso em desespero, culpa, dor, sofrimento, pois a sua única filha estava à beira da morte. Mesmo ele sendo dirigente da sinagoga, a camada de gelo trincou. Jairo estava no fundo do lago, gelado, na escuridão do desespero. A fé como ele conhecia, a fé que ele havia construído, se provou frágil. Na verdade, uma mera ilusão. Pergunto para vocês agora: o que faz um homem quando tudo aquilo que ele acredita se quebra, se rompe diante dos seus pés? O segundo ponto, a segunda verdade que nós vamos tirar desse texto é construindo uma fé sólida em Cristo. Construindo uma fé sólida em Cristo. Nós terminamos o nosso último ponto com Jairo afundando, com o gelo derretendo. A fé que ele conhecia se derreteu, partiu, se rompeu. Ele estava submerso na escuridão e no desespero. Diante dele havia dois caminhos possíveis. Ou ele permanecia lá no fundo do lago, congelado, ou ele podia clamar por socorro que ele mesmo não podia prover.
Ele optou pela segunda opção. Ele resolveu clamar. Ele resolveu pedir socorro. Ele estendeu a mão para aquele que não afunda, mas ele anda sobre as águas. Diz a palavra que ele chegou diante de Jesus em meio a uma grande multidão. Percebam, ele era dirigente da sinagoga, amados. E ele estava ali diante de Jesus, que era muito mal visto pelos religiosos da época. E ele chega, ele não se importa, ele chega diante daquela multidão, ele se ajoelha e clama por socorro aos pés daquele que poderia fazer algo por ele. Ele clamou, ele implorou que Jesus o socorresse. E Jesus apresenta a Jairo o real significado da graça. Jesus não pergunta para Jairo se ele estava cumprindo toda a Torá. Jesus não pergunta para Jairo se ele estava entregando o seu tudo. Jesus não pergunta para Jairo, não culpa Jairo por aquilo que estava acontecendo com a filha dele. Jesus simplesmente, amados, simplesmente estendeu a mão e levantou Jairo. O retirou do fundo de um lago congelado do desespero. O desespero de um pai que estava prestes a perder a sua única filha. Jairo então descobriu que uma fé construída apenas em filosofias humanas, em tradições e aparências, não sustenta na hora da dor. Mas ele também descobriu que existe sim uma fé que é rígida e sólida. Uma fé que não se rompe. A fé em Jesus Cristo. E esse convite eu faço para vocês também essa noite. Para que nós possamos parar de brincar na superfície frágil do gelo e colocarmos os nossos pés não mais sobre o gelo, mas sobre a rocha firme que é Jesus Cristo. Jairo agora caminha com Jesus. Mas agora ele percebe que a sua fé, tão fragilizada, também começaria a ser testada. É como se Jairo estivesse em cima daquele lago congelado e tivesse ouvido o barulho de um trinco. E você fica até com medo de dar o próximo passo e trincar ainda mais. Jairo descobriu que a sua fé não tinha nada a ver com as suas próprias capacidades, com a sua própria força, com seu próprio braço. Mas em quem ele colocava a sua confiança. Volto a repetir isso, eu costumo falar isso várias vezes e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, até que a gente aprende, né? Fé não é o quanto você acredita, mas em quem você confia. Fé não é, amados, um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Não tem nada a ver com fé. O quanto você acredita que algo vai acontecer, isso não é fé, é pensamento positivo. Eu posso ter pensamento positivo? Posso. Claro. Mas não tem nada a ver com fé. Fé não é uma energia cósmica onde você emana energia para o universo e o universo emana energia de volta para você, essas loucuras todas. Fé não tem nada a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Fé é o quanto você confia na pessoa de Jesus. Fé é confiar. Por isso que a própria palavra com fé vem de confiar. Quanto você confia na pessoa de Jesus? Quanto você confia na palavra de Jesus? Quanto você confia nas promessas de Jesus? Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na hora da adversidade.
Jairo então prostou-se nos pés de Jesus e clamou por ajuda. É como se ele estivesse dizendo: eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu já tentei até aqui com os meus próprios braços, não está dando certo. Agora eu preciso confiar naquele que faz todas as coisas. Jesus disse que iria ajudar. Jairo confiou nisso. Jairo colocou a sua fé, a sua confiança em Jesus. Não nas suas próprias capacidades, não naquilo que ele podia fazer, mas naquilo que Jesus podia fazer. Jairo fez essa escolha. Ele colocou a sua confiança em Jesus. Mas Jairo, e assim também nós, podemos enfrentar 3 grandes opositores da fé. 3 opositores que normalmente acontecem e que faz com que a gente fique balançado. E o primeiro opositor que Jairo enfrentou chama-se demora. Enquanto a sua filha estava lá à beira da morte, Jesus parou para atender uma mulher que estava tendo um fluxo de sangue. Quantos anos a mulher estava tendo fluxo de sangue? Quem lembra? E quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Enquanto a menina vivia seus 12 anos de vida, aquela mulher estava vivendo 12 anos de morte. 12, amados, significa governo divino, plenitude. 12 apóstolos, 12 tribos, 24 anciões, 24 tronos, 12 pedras no colete sacerdotal. 12 significa governo divino. E Jesus é o ponto de encontro. Jesus é o ponto de encontro. Aquele que governa em plenitude a vida e a morte. Esse é o Cristo. Esse é o Senhor que eu estou convidando você esta noite a colocar a sua esperança. Aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aquele que governa e irá governar. Aquele que deu promessas para mim e para você. Eu posso até imaginar a angústia de Jairo. Talvez passou pelo pensamento de Jairo: Jesus, o meu problema é mais grave. A minha filha está à beira da morte. Essa mulher apenas está com um fluxo de sangue. Vamos lá primeiro. Jesus, a minha filha está morrendo. Você vai parar agora. Anda, Jesus. Às vezes, amado, a demora de Deus muitas vezes pode soar para nós que não temos todo o entendimento, indiferença, apatia. Mas é apenas um teste para saber se eu e você confiamos no tempo de Deus. Você confia no tempo de Deus? Mesmo que tudo parece não fazer sentido? Percebam, a cura dessa mulher não é apenas um parênteses que Lucas fez ali e ele lembrou. Estava contando a história de Jairo e aí ele lembrou que tinha que contar a história da mulher e aí ele colocou ali no meio. Parece uma história solta ali, mas não é. Não é. Era mais uma lição para Jairo do real significado de graça. Jairo era dirigente da sinagoga, não era? Aquela mulher, ela estava impura cerimonialmente. Ela estava há 12 anos com sangramento, menstruada. E a mulher, durante a menstruação, ficava impura religiosamente. Ela não poderia frequentar a sinagoga.
Quem tocasse nela também ficava impuro. Aquela mulher estava marginalizada. Se ela fosse lá na sinagoga de Jairo, Jairo não deixava ela entrar. Jairo falava para ela: não, você não pode entrar aqui. Você está impura. O sistema de crenças a qual Jairo estava inserido fazia isso com as pessoas. A pretensa demora de Jesus, na verdade, era uma lição que Jairo precisava receber. Qual lição é essa? Todos nós estamos impuros diante de Deus. Impuros pelos nossos pecados e pelos nossos delitos. Desde um dirigente da sinagoga até uma mulher doente com hemorragia há 12 anos. Todos nós, eu e você, estamos impuros diante de Deus. E todos nós carecemos da graça de Jesus Cristo. E se não fosse através do sacrifício substitutivo, vicário de Jesus Cristo, que se colocou no lugar, no meu lugar, no seu lugar naquela cruz, nós nunca poderíamos nos apresentar puros diante de Deus. Não é aquilo que você faz ou deixou de fazer. Não é se você cumpriu as regras A, B e C e deixou de cumprir a D e a E. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com aquilo que Cristo fez. Não com aquilo que você ou eu podemos fazer. Isso é graça. Isso é a boa notícia. A sua salvação está garantida na mão de Cristo. Porque Ele já fez. Já está consumido. Já está entregue, já está feito. Basta a mim e você colocar a nossa confiança nele. Uma demora de Jesus, amados, não é apatia, não é indiferença. Às vezes é uma lição que eu e você temos que receber da parte do Senhor. O segundo opositor da nossa fé, que pode, às vezes, nos desviar, balançar a nossa fé, são as tragédias da vida. Enquanto aguardava por Jesus, alguns conhecidos de Jairo chegaram com a seguinte notícia: sua filha já morreu. Amados, poucas palavras podem ferir tanto quanto estas. É como se o gelo finalmente tivesse se rompido debaixo dos pés de Jairo. Pode apagar, por favor. Puder. Obrigado. É como se o gelo finalmente tivesse se rompido debaixo dos pés de Jairo, levando toda a esperança embora. É a palavra final da medicina, é o diagnóstico da doença, é a morte, é o luto. É nesse momento que a fé mais parece afundar no lago gelado do desespero. O terceiro opositor são as vozes do desencorajamento. Essas mesmas pessoas que trouxeram a Jairo essa trágica notícia também falaram para ele: não incomodes mais o mestre. Jesus não pode fazer mais nada por você. Sempre existirão vozes que vão dizer para você que é tarde demais, que vão dizer para você que não adianta mais você orar, que o seu problema não tem mais solução, que a sua situação não vai mudar. Sempre haverá vozes que vão tentar convencer você a parar de confiar em Jesus. São vozes, amados, que não vêm além da superfície quebrada do gelo.
e esquecem de que nós temos um Senhor que anda sobre as águas. Elas não conseguem ver as coisas eternas, elas apenas conseguem olhar para as circunstâncias da vida. A demora, a tragédia, as vozes do desencorajamento, tudo acontece ao mesmo tempo para Jairo. E Jairo está prestes a afundar de novo. Mas é justamente nesse momento que Jesus olha para Jairo e dá uma palavra para ele. E pode sustentar qualquer coração quebrado. Jesus diz para Jairo: não temas, tão somente creia. Coloque a sua confiança em mim. Confiar em Jesus é o socorro em meio à aflição. Porque não depende da espessura do gelo, mas da mão forte que te puxa para cima. A mão de Cristo, na firmeza da mão de Cristo que segura. Não é a nossa força. Não é aquilo que eu e você podemos fazer, mas é aquilo que Jesus já fez, já cumpriu. Quando as rachaduras aparecem, nós temos que lembrar as palavras firmes de Jesus. As palavras que nunca falham. Não temas, crê somente. Não temas, confia em mim. Não temas, eu dei a minha própria vida por você. Demonstrei que eu sou digno de confiança no Calvário. É isso que Jesus fez. Ele demonstrou que ele é digno de confiança morrendo por mim e por você. A fé que Jesus nos chama a ter, amados, não é a ausência de rachaduras, não é a ausência de problemas, não é a ausência de trincados. Mas é a confiança que mesmo sobre as rachaduras, mesmo sobre os problemas, mesmo sobre as situações difíceis, sobre as tragédias da vida, Jesus está conosco, segurando as nossas mãos e nunca, nunca ele vai soltar. Coloque a sua confiança na pessoa de Jesus. E tenha a sua fé ressuscitada nessa noite. Terceiro e último ponto, nós já entendemos o que significa ter uma fé frágil como o gelo. Nós também já entendemos como ter uma fé sólida. Agora, o que essa fé sólida pode gerar, pode produzir? Uma fé sólida gera mudanças sólidas. A confiança que você coloca em Jesus produz algo na sua vida hoje. Jesus tinha acabado de dar ordem, uma ordem que ecoou através dos séculos. Não tema, somente creia. Jairo, ele fez a sua escolha, ele se apegou a essa palavra, ele se apegou a essa promessa. Mesmo quando tudo gritava ao contrário. E agora nós vamos deixar a multidão que estava comprimindo Jesus e nós vamos nos dirigir lá para a casa de Jairo, o epicentro da dor. Lá onde a filha dele estava doente e agora jaz sem vida. E nós vamos ver o milagre da ressurreição. E esse milagre, ele pode ser dividido em duas cenas. A primeira cena é Jesus preparando o ambiente para que o milagre aconteça. Quando Jesus chega lá na casa de Jairo, o que ele encontra? Choro, dor, caos, lamentação.
E diante desse cenário, Jesus fala algo um pouco inusitado para aquele momento. Ele diz assim: não chores. A menina não está morta, apenas dorme. Estranho Jesus falar isso. Inusitado Jesus falar isso. As pessoas sabiam que a menina estava morta. Mas por que Jesus disse isso? Por que Jesus falou algo tão inusitado para aquele momento, para aquela situação? Para separar. Separar joio do trigo. Separar a semente da palha. Separar aqueles que acreditam na palavra de Jesus daqueles que fazem da palavra de Jesus uma zombaria. Jesus preparou o ambiente. Jesus tirou as pessoas que estavam zombando para longe. Jesus preparou esse ambiente. Infelizmente, amados, infelizmente, nos dias de hoje, ainda mais, tem muitas pessoas que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, que se dizem profetas, mas estão fazendo da palavra de Deus objeto de zombaria. Para estas pessoas, elas chegarão diante de Jesus e falarão: Mestre, em teu nome fiz grandes coisas. Em teu nome eu fiz milagres. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei. E Jesus responderá para essas pessoas: afaste de mim aqueles que praticam o mal. Eu nunca os conheci. Com isso, Jesus criou um ambiente santo, separado. Um ambiente para que o milagre aconteça. Não adianta você querer que o milagre aconteça na sua casa, amados. Dentro da sua casa, se você coloca zombadores da fé na sua sala de estar. Salmo 1:1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Segundo Coríntios 6,14 diz assim: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Para que a sua fé em Jesus Cristo ressuscite hoje, talvez você tenha que tomar uma atitude. Talvez você também tenha que mandar sair essas vozes de zombaria de dentro da sua casa. Talvez você tenha que parar de ouvir essas vozes no seu smartphone. E quando eu estou falando de zombadores, eu não estou falando de pessoas que têm as suas dúvidas sinceras em relação a Deus, que são céticas e que têm dúvidas, como eu e você já tivemos algum dia. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas que conscientemente, de maneira deliberada, zombam da palavra de Cristo. É dessas pessoas que eu estou falando. Sobre essas pessoas, retira de dentro da sala de estar da sua casa. A segunda cena que nós iremos observar nesse milagre é que o milagre acontece dentro de um ambiente de intimidade. Relacionamento íntimo com Jesus. Percebam, Jesus já tinha transformado o ambiente, já estava aquele ambiente separado, santo. As vozes de zombaria já tinham tirado de lá. O ambiente estava propício para que o milagre acontecesse. E ele vai levar consigo apenas o seu círculo íntimo de amigos. Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança. Jesus não fez do milagre um espetáculo para a multidão. Jesus não precisa, amados, de plateia.
Jesus não precisa de like. Jesus não precisa de views. Jesus não precisa de engajamento. O milagre mais profundo acontece na intimidade. E segurando a mão daquela garota, como num gesto de ternura e de conexão com aquela garota, ele liberou uma palavra de cura. Ele disse Talita cumi, que em grego, é uma expressão em grega para dizer assim, garota, levanta-te. Percebam, a vida daquela garota não retornou porque Jesus fez um ritual. Não retornou porque precisou ser feito aí uma campanha, um congresso, um masterclass, um ato profético. Nada disso. A vida daquela garota voltou porque Jesus liberou uma palavra de autoridade. Ele disse, menina, eu te digo, levanta-te. E a menina levantou. Deus não age à distância. Ele quer segurar na sua mão. No meio de uma situação de morte que talvez você esteja hoje e dizer para você, levanta-te. Eu quero levantar você essa noite. A ressurreição da sua fé, ela não vai vir por uma fórmula mágica, mas com um encontro pessoal e íntimo com a palavra viva, que é Jesus Cristo. Naquele dia, uma menina voltou a viver. Mais do que isso, uma fé que estava morta foi ressuscitada. A casa de Jairo, que estava cheio de lamentação, de choro, foi transformada em uma casa de alegria e de esperança. E hoje, esse mesmo Cristo que disse aquela palavra, garota, levanta-te, ele também estende a mão dele para nós, para você, e diz para você também, levanta-te dessa incredulidade, levanta-te do medo, levanta-te dessa paralisia espiritual que você está. Porque quando a nossa fé é firmada em Jesus, ela não está firmada no gelo fino que derrete. Ela está firmada sobre a rocha. Firme. Concluindo, amados, a história de Jairo vai nos lembrar que muitas vezes nós podemos construir a nossa fé através do gelo fino da religiosidade, das filosofias humanas, das teologias antropocêntricas que nós já estudamos. Porém, mais cedo ou mais tarde, esse gelo, invariavelmente, ou vai trincar ou vai derreter. A boa notícia é que Jesus sempre está pronto para estender a sua mão e nos puxar, nos levantar, nos tirar do fundo do lago congelado do desespero, da falta de fé, da incredulidade. No caminho da construção da nossa espiritualidade, nós vamos também encontrar alguns opositores, como nós já dissemos. A demora, as notícias trágicas da vida, as vozes contrárias. Mas lembre-se da palavra que Cristo deu para Jairo e que ecoou através dos séculos. Não temas. Tão somente creia. Tão somente creia. Quando nós escolhemos confiar em Jesus, mesmo contra toda a lógica, toda a razão humana, descobrimos, amados, que a fé em Jesus pode sim trazer mudanças sólidas para a nossa vida. É Ele que vai estender a mão lá no fundo do lago congelado e vai puxar você de volta e vai dizer para você, levanta-te. Hoje essa palavra é para mim e para você. Levanta-te. Não importa o quão gelado, trincado,
ou rompido esteja o solo diante dos seus pés, Jesus está estendendo a mão para você e puxando você desse lago congelado do desespero, da escuridão, da falta de esperança. Fica o questionamento, fica a reflexão. Que tipo de fé você quer construir? Uma fé baseada em filosofias humanas, naquilo que é gostoso de ouvir, mas se rompe diante de qualquer pressão? Ou uma fé sólida naquele que pode fazer todas as coisas? Espero que você tome a melhor decisão. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor vem para cá, eu gostaria muito de orar por você essa noite.